que se encontra no livro de Jó, capítulo de número 4. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 3 em diante. Jó, capítulo 4, versículo de número 3 em diante. Louvado seja o nome do Senhor, para todos sempre. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Eis que instruístes a muito e fortalecestes as mãos fracas. Tuas palavras seguraram o que estava caindo, e tu fortaleceste os joelhos debilitados. Mas agora isto vem sobre ti, e te enfraqueces. Ela toca em ti e te perturbas. Não é este o teu temor, tua confiança, tua esperança, a retidão dos teus caminhos? Glória a Deus. Amém. Podeis se assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu peço que tenham paciência comigo, porque eu ainda sou um menino nas pregações, mas eu tenho certeza que Deus vai trabalhar em nosso meio. Eu estava orando, clamando a Deus uma palavra, e eu senti fortemente de ler essa palavra com os irmãos. É uma palavra que me encanta muito, e a história de Jó é uma história linda, uma história que cativa a gente. A Bíblia ela vai nos dizendo que Jó ele nasceu na terra de Uz, ele vivia na terra de Uz, uma terra entre Damasco e o rio Eufrates, lá no Oriente. E a Bíblia vai nos dizendo no começo do seu livro sobre o caráter de Jó. E nós vamos ali analisando que Jó ele era um homem sincero, ele era um homem reto. Algumas Bíblias vão dizer um homem íntegro, um homem perfeito diante de Deus. E quando a Bíblia nos fala que Jó era um homem sincero, Jó era um homem que não mentia, um homem que falava a verdade. Jó era um homem também reto, um homem cujo caminho era linear, sua integridade, ele tinha suas ideias, suas crenças, ele estava firme nisso. Ele era um homem reto, um homem íntegro. E a Bíblia vai nos dizendo também que Jó, ele temia a Deus. E nós sabemos que o temor de Deus é a instrução da sua sabedoria. Então Jó, além de tudo isso, era um homem sábio, porque ele temia a Deus. E nós analisamos o caráter de Jó, e vemos também, além de tudo isso, que Jó ele se desviava do mal. Além de ser um homem sincero, um homem reto, um homem íntegro, justo, temente a Deus, Jó também se desviava do mal. E às vezes eu me admiro com muitas pessoas, muitos irmãos que afirmam que não tem problema estar em certos lugares, não tem problema fazer certos tipos de coisa, porque aquilo não afeta eles. Eu fico imaginando se até Jó, sendo um homem íntegro, reto, justo diante de Deus, se desviava do mal, quanto mais nós não devemos nos desviar das coisas malignas. E nós continuamos lendo o livro de Jó, e nós vamos vendo que além do seu caráter de verdadeiro cristão, caráter de alguém justo, alguém que alegra o coração do Senhor, ele também era um homem que ele era muito abençoado. A Bíblia vai dizer que Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. E todos nós sabemos que na Bíblia Sagrada tem várias passagens onde mulheres de fé, mulheres da Bíblia, elas desejavam dar à luz a um filho, e muitas vezes eram estéreis, muitas vezes não conseguiam. Então os filhos neste tempo, eles eram um tesouro dos pais. Então Jó, ele era muito abençoado. Deus o abençoou com uma enorme família. E não só isso, além de ter uma família enorme, essa família também era unida. A Bíblia vai dizendo que Jó ele fazia vários banquetes com seus irmãos, com seus filhos, e todos estavam juntos ali. E não somente essas bênçãos familiares, essas bênçãos que ele recebia, Jó também, ele tinha muitas bênçãos materiais naquela época. Jó tinha muitos bens. A Bíblia vai dizer que ele tinha grande número de ovelhas, vários gados, vários bens, terras, que era sinal de riqueza naquele tempo. Tanto que a Bíblia mesmo nos diz que Jó ele era o mais rico do Oriente.
Quando a Bíblia fala isso, ela não está se referindo a um lugar pequeno. O Oriente é repleto de países, repleto de povos. Então Jó, além de ser um homem de caráter, um homem que alegrava a Deus, ele era abençoado e muito rico na sua região. E a Bíblia vai nos dizendo também que Jó, mesmo tendo toda essa riqueza, mesmo tendo sido abençoado, ele não deixava aquilo subir na cabeça dele. Jó era um homem que, sempre que os banquetes que eles faziam com as suas famílias acabavam, ele fazia holocaustos, ofertas queimadas ao Senhor. Ele agradecia a Deus, e a Bíblia fala que não só uma ou duas, mas para todos os que estavam presentes. Então Jó, ele fazia um trabalho excepcional a Deus. Ele era agradecido, ele era grato a Deus por tudo que ele tinha. E mesmo sendo esse homem íntegro, justo, fiel, algumas coisas aconteceram com Jó. A Bíblia vai nos dizer que em certo momento os filhos de Deus se apresentam a Deus, e neste momento também aparece Satanás neste momento, e Jesus, e Deus no caso, ele vai dizer a Satanás sobre o teu filho. Ele vai dizer as qualidades de Jó. Nós podemos ver tamanha graça, tamanha honra para um ser humano, ele ser bem falado por Deus. Eu creio que nós, se não tivermos esse desejo, nós não somos cristãos verdadeiros. Porque eu não sei, mas o meu objetivo, se algum dia eu conseguir estar mais próximo de Deus e ter essa capacidade que Jó tinha, onde até mesmo Deus, ele falava dele para o próprio diabo. E Deus, ele não falava pouca coisa, ele citava as características de Jó, falava sobre seu caráter íntegro, justo. E o diabo, sendo acusador como sempre, sendo o adversário de nossas almas, ele vai falar a Deus. Ele diz a Deus que Jó, ele só é assim porque ele é abençoado. A Bíblia diz que Satanás disse que ele era cercado por bens e por isso ele era íntegro diante de Deus. No caso, Satanás estava dizendo que se as coisas dele fossem tiradas, ele não seria mais aquele homem que ele era diante de Deus. Satanás estava dizendo que se Deus não o abençoasse, se Deus o deixasse que as suas coisas acabassem, ele blasfemaria contra Deus. Ele iria maldizer o nome do Senhor Jesus. E Deus, confiando em Jó, Deus sabendo quem seu servo é, ele permite que o diabo toque nos seus bens e na sua família. E eu lendo isso, a primeira impressão que vem, o primeiro ponto é por que Deus permite. E nós lembramos das passagens que foram ditas, que Deus não nos tenta com tentação maior do que podemos suportar. E quando somos tentados, nós somos provados. A nossa fé, a nossa confiança no Senhor, ela é posta à prova para que nós possamos superar. Então, mesmo Jó sendo um homem íntegro, justo, tendo uma comunhão com Deus, estando ali próximo de Deus, talvez em sua caminhada cristã já estando muito elevado, acima de muitas pessoas, mesmo assim Deus sabia que ele poderia alcançar coisas maiores. Deus sabia que teu filho ele iria alcançar a recompensa qual Deus o daria. E no decorrer da história, com essa permissão de Deus, a Bíblia nos diz que Satanás ele toca na vida de Jó, toca nos seus filhos, nos seus bens, e é chegado mensageiros e eles contam para Jó o que aconteceu com seus rebanhos, o que aconteceu com seus servos. E logo após chega outro mensageiro e diz que os teus filhos que estavam, os seus 10 queridos filhos que estavam na casa do seu irmão, celebrando um banquete, um vendaval chegou e levou a vida de todos. E nesse momento é difícil até imaginar, mas nós nos imaginamos no lugar de Jó, sendo um homem que tinha tudo o qual ele precisava para ter uma boa vida nessa terra, ele perdendo seus bens, perdendo seus filhos, que eram os tesouros dele, perdendo aquilo que com certeza era de muito valor para Jó. Eu não tenho filhos, mas eu imagino que ninguém jamais passa pela cabeça de pensar de perder um e sofreria de maneira gigantesca. E Jó, ele recebendo todas essas notícias,
com certeza ele não fica feliz. A Bíblia fala que Jó rasgou as suas vestes e rapou com a sua cabeça, como sinal de humilhação, como sinal de tristeza. Aquilo, eu tenho certeza que Jó, ele perdeu o chão naquele momento. A vida dele mudou totalmente a partir daquele momento. E mesmo assim, mesmo ele tendo vivenciado essas calamidades, essas perdas tremendas, Jó, ele coloca sua cara no chão e glorifica a Deus. A Bíblia conta que Jó, ele louvou ao Senhor, dizendo que tudo quanto Deus o deu, ele tomou, e glorifica o nome do Senhor. Eu imagino hoje muitas pessoas, a reação delas, eu imagino a minha reação, com certeza não chegaria nem próximo a isso. A tendência do ser humano é pecaminosa, é ruim, é fraca, é falha. A nossa sabedoria é pequena, nós não entendemos o que acontece diante de Deus, nós não entendemos o que acontece no mundo espiritual. E Jó, diante de tudo aquilo, ele glorificou o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele, naquele momento onde Jó não blasfemou, não falou mal de Deus, novamente é chegado o momento onde os filhos de Deus novamente se apresentarão ao Senhor. E Deus, com certeza, muito feliz, muito orgulhoso por seu filho não ter blasfemado, disse novamente ao diabo: tu viste o meu filho? Aquele homem íntegro, justo, reto, a qual não fala mal de mim, a qual eu com certeza me comprazo, me alegro. E Satanás, novamente, não satisfeito com o mal que fez, ele diz ao Senhor: permita-me então que toque em ele mesmo, permita que toque na sua vida, pele a pele, tu verás que teu filho irá blasfemar contra ti. E Deus novamente, confiando no teu servo, Deus sabendo que ele pode superar aquela provação, aquela tentação, ele permite que o diabo toque na vida do teu filho. E a Bíblia vai nos dizendo que uma chaga, que Satanás lançou uma chaga mortal sobre a vida de Jó. E as suas feridas, elas eram do pé à cabeça. E no decorrer do texto nós vamos vendo que Jó, ele chegava um momento que ele estava raspando as suas feridas com casca de telha, com pedaços de telha. Eu fico imaginando o tamanho da dificuldade, a angústia que Jó passou. É algo que nós não imaginamos. E mesmo assim, mesmo neste momento, a Bíblia fala que a sua esposa, a quem talvez teria o papel de o auxiliar, a quem talvez deveria estar ali neste momento de dificuldade, ajudando, dando uma palavra amiga, auxiliando, ela chega e diz para Jó abandonar o seu Deus e morrer. E Jó, ele, naquela palavra que todos conhecem, diz: fala como uma louca mulher, aceitaste o bem de Deus com prazer. Como podes tu então o mal de Deus não aceitar? É uma palavra tremenda, poderosa, que eu creio que serve de espelho para todos nós. A sabedoria, a justiça de Deus, a sua integridade, ela era tamanha que não o deixava blasfemar contra Deus, que mesmo na sua dificuldade ele se permanecia firme. Eu vejo muitas vezes a gente, nós mesmos, no nosso dia a dia, reclamando, murmurando a Deus por coisas banais, coisas pequenas, coisas que provavelmente nem sobem ao conhecimento de Deus, porque são coisas que nós mesmos devemos fazer, e nós reclamamos, nós murmuramos, questionamos a Deus. Talvez por isso não alcançamos aquele reconhecimento que Jó alcançou, não alcançamos uma vida diante de Deus. Então nós devemos parar um pouco de reclamar e agradecer tudo que Deus fez, a nossa vida, o ar que respiramos. E mesmo diante disso, a Bíblia vai nos dizer que Jó, ele com o passar do tempo, ele com aquelas angústias, com aquelas feridas, com aquela situação terrível de perca, com certeza em noites em claro, angustiado, chega para ele 3 amigos próximos de Jó, e eles, quando chegam a Jó de longe, eles nem o reconhecem. Eu imagino que Jó, sendo quem era, cheio de bens, ele com certeza era uma pessoa de aparência formosa, uma pessoa que se vestia com roupas boas, uma pessoa que tinha, com tudo que ele tinha, andava bem vestido,
uma pessoa que provavelmente era muito bem conhecido, muito bem falado, e naquele momento nem os seus amigos íntimos reconheceram a Jó, pela sua face, pelas suas feridas, por tudo quanto ele passou. E a Bíblia diz que esses 3 amigos, eles sentaram com Jó, eles rasgaram as suas vestes com ele, jogaram cinzas em suas cabeças e ali sentaram. E nenhum deles teve coragem de falar uma sequer palavra, por 7 dias e 7 noites. E é chegado um momento na vida de Jó, onde a tristeza, o desespero toma conta de seu coração. E mesmo sendo a pessoa talvez a melhor que existe, chega um momento que a nossa carne, a nossa tendência maligna, ela não consegue entender as coisas, porque Jó não tinha ciência de que Deus permitiu, Jó não tinha ciência, ele achava que Deus o tirou. Então ele começou a não querer continuar vivo. A Bíblia vai falando que Jó, ele amaldiçoou o dia que nasceu. A Bíblia nos fala que Jó, ele desejava a morte, ele abominava o dia que nasceu, a sua dor, a sua tristeza, as suas feridas, talvez a lembrança dos seus filhos queridos, os banquetes a qual eles participavam, magoaram tanto o seu coração, que Jó, ele desejava morrer e ele não queria mais continuar ali. E é neste momento a qual ele faz, o seu amigo, ele chega para Jó, e a Bíblia nos diz que ele repreende a Jó. No começo ali, no capítulo 4, versículo 1 e 2, ele traz uma ideia de que talvez o que ele fala possa ser duro, mas mesmo que seja, ele tem que ser dito. Eu fico vendo quantas vezes em nossa vida nós andando, talvez por caminhos tortuosos, ou até andando em um caminho que achamos correto, mas falhando às vezes. Deus, ele vem, nos cobra, nos alerta. Nós não podemos levar essa palavra como dura, nós não podemos nos fechar a Deus, mas nós devemos entender que a repreensão de Deus é para o bem. E ele começando a falar para Jó naquela situação, ele diz para Jó: Jó, não era você que levantava os doentes, não era você que ajudava aqueles que precisavam, não era você que trabalhava para Deus, não era você que o seu temor era a sua esperança, a sua confiança. Jó, ele estava num lugar tão de tristeza, tão de luta, que ele tinha se esquecido de tudo quanto ele já fez a Deus. Ele não tinha percebido que aquelas pessoas que ele ajudou, aquelas pessoas que ele fez por ela, na verdade naquele momento ele estava no lugar daquela pessoa. Talvez as pessoas que ele ajudou, pessoas que se encontravam numa situação terrível, hoje era o momento onde Jó se estava naquela situação. E o seu amigo, ele o exorta dizendo: porque, no capítulo 4, versículo 6, não é este o teu temor, a tua confiança, a tua esperança, a tua retidão nos teus caminhos? Versículo 5 diz: mas agora isto vem sobre ti e te enfraqueces, ela toca em ti e te perturbas. Ou seja, você que já fez tanto para os outros, por que isso te perturba? Você não consegue entender que isso acontece? Você não consegue entender que os inocentes morrem sem justiça? Que isso é normal? E, meus irmãos, essa é uma palavra que eu não consegui ler quando Deus pôde me mostrar, sem chorar, porque eu percebo muitas vezes tudo quanto nós já fizemos a Deus. Eu percebo muitas vezes que um dia nós fomos cristãos verdadeiros, quando nós aceitamos a fé, que nós andávamos com Cristo, quando nós ouvíamos Deus falar, quando nós estávamos mais próximos, orando, buscando a Deus, estando cada dia mais próximos de Deus, fazíamos coisas grandiosas. Talvez muitos aqui trabalhavam para Deus, tinham uma intimidade tremenda, mas aconteceram coisas terríveis em suas vidas, dificuldades, fracassos, que só você mesmo sabe o que você passou em Deus. E muitas vezes nós nos encontramos em um quadro onde nós não conseguimos chegar ao ponto de acharmos que nós vamos voltar a ser quem éramos. Talvez nós nos imaginamos que naquele primeiro amor nós não poderemos voltar a ser como era antes. Mas Deus, Ele nos alerta, Ele nos consola dizendo: o que você está fazendo? Até quando você vai ficar assim? Não era você que
que curava, não era você que pregava, não era você que cantava. Deus, por que você está assim nesse fracasso? Meus irmãos, Deus, Ele nos prova para que nós possamos ser provados e aprovados e mostrarmos para o diabo que maior que as provações, que as tentações, é o nosso Deus que nos guarda e nos protege. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vejo dificuldades, eu sei de pessoas que passaram por coisas terríveis, que aquilo amargurece o coração, aquilo deixa uma marca, você não consegue esquecer, aquilo te deixa angustiado na sua vida, e você não é mais aquela pessoa que realmente buscava a Deus, adorava o nome de Jesus. E Deus, Ele essa noite, Ele nos quer de volta. Deus está nessa rápida palavra com o objetivo de fazer você voltar àquele amor, aquela comunhão que talvez você tinha com Deus, aquele momento. Nós não podemos deixar essas dificuldades, esse mundo terrível ao qual vivemos, nos afastar da presença do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Eu vejo a nossa caminhada cristã com fases, com dificuldades, mas nós não devemos parar. Mesmo talvez nós entendemos que temos uma maturidade, talvez sim ou não, intelectual ou espiritual, nós não devemos nos estagnar. Pessoas que começam bem, pessoas que no começo elas pregavam, pessoas que curavam, batizavam, e hoje em dia se voltam ao dinheiro, já não se importam mais com a graça, já não se importam mais com o amor de Deus, com o temor, pessoas que não têm o temor de Deus. E essas pessoas, elas já fazem tudo no automático, pessoas que já não oram mais, não buscam mais, e o Senhor, Ele nos quer de volta. O Senhor, Ele deseja que nós possamos parar de olhar para o fracasso, parar de olhar para essa dificuldade, ela passando ou não importa. Deus nos permitiu passar, amém. Nós estamos aqui porque nós somos selecionados. Se Deus me deu essa aprovação, porque Ele sabe que eu sou capaz de superá-la. Então nós devemos ter isso em nossa mente. Nós devemos parar de nos vitimizar, de nos preocupar e voltar a adorar a Deus, voltar a fazer aquilo, assim como Jó fazia antigamente e se esqueceu, a voltar a buscar o Senhor, voltar a servir a Deus com sinceridade e integridade, tendo assim temor ao Senhor. Eu tenho certeza que assim como eu, muitas pessoas que já passaram por coisas com Deus, seja grandes ou pequenas, elas não devem parar agora, não devem se estacionar. A nossa caminhada, eu tenho certeza que nós não vivemos nem metade do que Deus tem pra gente. Deus, Ele tem coisas gigantescas, coisas maravilhosas que nós nem imaginamos. Então nós devemos permanecer fiel, permanecermos firmes, que o Senhor, Ele vai nos honrar, mas Ele quer mais de nós. Nós não devemos olhar para os fracassos, para as diversidades. Nós devemos lembrar de tudo que Deus já nos fez e tudo que nós fizemos a Deus, e ansiarmos voltar a esse primeiro amor, ansiarmos buscar ao nome de Jesus. E assim, nessa rápida palavra, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Quem pode dar glórias a Deus?